Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula falando sobre meio ambiente, tá? Vocês já estudaram algum conteúdo em sala de aula e agora, nesse vídeo, a gente vai tentar trazer um complemento do que foi abordado até então com vocês, tá bom? A princípio, nós falaremos sobre alguns conceitos. Vamos falar de meio ambiente, saneamento básico e poluição. A ideia aqui é mostrar como esses conceitos estão intimamente ligados e como a ação do homem no meio ambiente traz consequências como um todo para a nossa geração e para futuras gerações também, tá bom? Então, a gente vai começar aqui falando de meio ambiente. Eu vou ler para vocês um conceito, né, do que é o meio ambiente em si. O meio ambiente, habitualmente chamado apenas de ambiente, envolve todas as coisas vivas e não vivas que existem na Terra ou em alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida dos seres humanos. É o conjunto de condições, leis, influências e infraestrutura de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, lendo isso, a gente consegue perceber que o meio ambiente ele vai muito além das árvores, dos parques, dos bosques. Então, o meio ambiente é tudo o que existe no mundo. São os seres humanos, os animais, as plantas, os insetos e toda a relação que existe entre eles aí que forma o nosso ecossistema. Tá? Então, para que a gente consiga ter um ambiente, um meio ambiente em controle, é necessário que todas essas formas de vida vivam com um certo equilíbrio. Aí a gente vai falar dos componentes aqui. Então, pensando nos componentes do meio ambiente, são unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Então, é a interdependência, a relação que se estabelece do homem com os recursos naturais. A gente precisa da água para viver, a gente precisa ter um ar puro para a gente respirar, a gente precisa das plantas para fazerem todo um processo de purificação do ar, a gente precisa do petróleo para colocar os carros em funcionamento e para gerar todo o maquinário, toda a tecnologia existente no mundo. Então a gente precisa da natureza para continuar evoluindo também, mas até onde a gente pode ir com essa evolução sem acabar com o meio ambiente? Essa é uma reflexão que a gente vai abordar aí em todas as aulas que a gente vai falar sobre o tema. Então, a gente vai falar um pouco sobre a relação do homem com o meio ambiente em si, porque atualmente é uma época que se fala muito do meio ambiente. Desde o protocolo de Kyoto, que foi assinado no Japão em 1997, onde foram estabelecidas algumas metas para que baixassem a emissão de gases poluentes na atmosfera, as pessoas elas vêm criando medidas para que a gente consiga viver de uma forma mais equilibrada com o meio ambiente sem degradá-lo tanto. Essa degradação do meio ambiente é algo que já vem de muito tempo e ela começou o quê? Foi quando teve o boom da Revolução Industrial no início do século XVIII, aconteceu todo um processo de migração das pessoas do campo para a cidade. E naquela época, e por muito tempo, né, perdurou esse conceito, essa ideia de que o progresso, ele estava relacionado ao quê? A exploração e destruição dos recursos naturais. Então, por muito tempo, o homem ele explorou o meio ambiente de forma inconsciente, sem pensar nas consequências que aquilo traria, pensando apenas no avanço tecnológico e nos novos recursos que isso possibilitaria para toda a sociedade. Então, essa ideia da industrialização ligada à destruição do meio ambiente, ela ocasiona o quê? A poluição para a gente, né, para toda a população, e isso acaba refletindo na vida das pessoas, na vida dos animais, porque de alguma forma acaba diminuindo a biodiversidade no mundo como um todo. Então a gente vê aí cada vez mais e mais animais entrando na lista de extinção, plantas que você já não encontra mais, plantas que não conseguem se desenvolver mais, ou porque o solo ele foi muito degradado e ali você não consegue mais cultivar, ou porque você acaba com uma determinada plantação para cultivar gado, que é uma coisa que acontece muito no Brasil, né, ultimamente. E aí, a partir disso, a gente vai voltar um pouco, tá, para falar de saneamento básico, falar da importância do saneamento básico na vida do homem, e daí a gente vai chegar na poluição para mostrar como tudo acaba refletindo para a gente e trazendo consequências ruins para a sociedade.
Bom, aí a gente vai falar de saneamento básico, vamos trazer o conceito de saneamento básico. Saneamento básico é atividade relacionada com abastecimento de água potável, manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades. É o conjunto de procedimentos adotados numa determinada região, visando a proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes. Lendo isso, a gente pensa que é algo que já acontece no mundo todo, que todas as pessoas possuem saneamento básico, que todo mundo tem água potável, mas as coisas elas não funcionam bem assim. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados de uma pesquisa que foi publicada em maio desse ano pelo Instituto Terra Brasil e que mostra como está a situação do saneamento básico no país. E é importante até para a gente refletir como a gente acha que as coisas elas estão mais evoluídas, mas na verdade existe todo um retrocesso nesse sentido. E a gente vai pensar aí por que existe esse retrocesso. E aí ainda falando um pouco, relacionando aí com o conceito de saneamento básico que a gente acabou de ler, o serviço de saneamento básico em si, ele pode ser prestado por empresas públicas ou em regime de concessão por empresas privadas, sendo esses serviços considerados essenciais, tendo em vista a necessidade imperiosa por parte da população, além da sua importância para a saúde de toda a sociedade e para o meio ambiente, porque quando você não trata o esgoto, esse esgoto, ele vai direto para rios, córregos, ele é despejado no mar, isso acaba matando peixes e aí daí o pescador não vai ter o peixe para pescar, então isso é toda uma cadeia que vai se desenvolvendo a partir disso, tá? São coisas que são desencadeadas pela falta de saneamento básico. Entre os procedimentos de saneamento básico, a gente pode citar tratamento de água, canalização e tratamento de esgoto, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos em aterros sanitários e materiais, através da reciclagem, que também é um tema que a gente vai abordar na próxima aula. Com essas medidas de saneamento básico, é possível se garantir melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e proliferação de doenças. Ao mesmo tempo, garante-se a preservação do meio ambiente. E daí você pode ver muitas vezes, assim, principalmente em comunidades carentes, e aí não só do Brasil, mas aí pelo mundo também a gente vê isso, que doenças como diarreia, principalmente nas crianças, as crianças são muito afetadas por isso. E por quê? Por falta de saneamento básico, as pessoas não têm água potável, acabam tomando uma água aí que está contaminada de certa forma, e as pessoas elas não conseguem se desenvolver bem por falta de uma coisa que é tão necessária para a vida, para o desenvolvimento da vida humana. Bom, e aí no Brasil, em pleno século XXI, a maioria das grandes cidades brasileiras continua sem saneamento básico. Por mais que a gente ache isso, pode parecer um absurdo, né? Pode parecer uma coisa irreal, infelizmente é uma realidade brasileira. E eu trouxe aqui para vocês dados do Instituto Trata Brasil, da pesquisa Ranking do Saneamento 2014, que foi realizada com as 100 maiores cidades do país e tomou como base dados de 2012 do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SNIS, do Ministério das Cidades. Tá? Então, o que o estudo analisou? O tratamento de esgoto, a expansão da rede de abastecimento de água e as perdas provocadas por tubulações velhas e ligações clandestinas. As duas cidades mais ricas do Brasil, aí São Paulo e Rio de Janeiro, tratam apenas metade de seus esgotos, 52,15% em São Paulo e 50,2% no Rio de Janeiro. Isso para as cidades mais ricas, então a gente tira por aí como que outras cidades, aí de repente mais distantes, aí região Nordeste, Norte, como que essa situação está distribuída no Brasil. Enquanto isso, Franca, no interior paulista, consta como primeira no ranking de melhor cidade em termos de saneamento básico. Em 2012, a cidade de Franca conseguiu coletar 100% de seus esgotos e fez 98,8% de seu devido tratamento. Então, parabéns para Franca. A cidade de Santos, também em 2012, coletou e tratou 100% do seu lixo. Santos é litoral de São Paulo, né? E ao mesmo tempo que a gente vê bons exemplos aí com Franca e Santos, capitais do Brasil, como Porto Velho e Cuiabá, não apareceram com nenhuma porcentagem relacionada ao saneamento básico. As cidades do Norte e Nordeste brasileiro são as piores em saneamento básico. E daí você acaba traçando uma relação com o desenvolvimento socioeconômico da região com a questão do saneamento básico, né?
De todos os municípios brasileiros avaliados, 55 tratam apenas 40% do esgoto e 34 deles não têm seus planos municipais de saneamento básico, PMSB, definidos. O que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, tá? É uma lei federal de 2007 que ela tem como premissa universalizar os serviços de saneamento básico no país. A previsão era que isso acontecesse em 20 anos, mas pelo que a gente vê dos dados divulgados pela pesquisa, bom, a gente está em 2015, 2017 serão 10 anos, então a gente tem o quê? Uns 12 anos aí pela frente, então provavelmente essa meta ela não vai ser estabelecida no Brasil, de que todos os municípios brasileiros possam contar com saneamento básico. Diariamente, o Brasil despeja no meio ambiente 2.959 piscinas de esgoto sem qualquer tratamento. Cada piscina dessa tem capacidade para 2,5 milhões de litros. Então, assim, a falta de saneamento básico faz com que a gente jogue toda essa tonelada de lixo por dia no meio ambiente e disso aí vai trazendo consequências cada vez mais graves para a vida da população e até mesmo para o desenvolvimento de comunidades distantes ou não. Além de contaminar os recursos hídricos, né, porque esse esgoto que ele não é tratado, ele vai para os rios, né, como a gente falou, vai para o mar, enfim. Esse lixo sem tratamento pode ser responsável por casos de doenças como verminoses, hepatite A, dermatites e diarreias. E aí, geralmente, o grupo mais afetado por isso são as crianças, os idosos e até as mulheres grávidas, porque pode trazer problemas, né, para o desenvolvimento do feto durante a gravidez, esse contato com a poluição e a falta de saneamento básico para eles. Então, pessoal, fazendo um apanhado geral dos dados da pesquisa do Instituto Trata Brasil que a gente acabou de ver, o que a gente conclui? Que existe uma necessidade muito grande de haver um comprometimento maior dos governos federal, estaduais e municipais, tá? Se a gente realmente quiser universalizar o saneamento básico no Brasil nas próximas 2 décadas, lembrando que só faltam 12 anos, né, para completar essas 2 décadas, e é importante também a gente refletir sobre o nosso papel como cidadão, como ser humano, o que a gente faz para melhorar o meio ambiente, o que a gente faz pensando em gerações futuras, o que a gente faz de ruim, o que a gente pode melhorar, tá? Então é bom a gente sempre refletir sobre isso, lembrar assim que existe uma obrigação do governo de trazer políticas públicas, trazer ideias, trazer projetos para que isso seja melhorado, mas também cabe à população fiscalizar, pensar, refletir e tomar ações e boas iniciativas para que a gente consiga ter um meio ambiente cada vez mais equilibrado para a gente e até para os nossos filhos e netos e para tantos outros que estão por vir. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre poluição, tá? Para a gente começar o tema, eu vou trazer aqui para vocês um conceito do que é poluição, o que são os poluentes, para a gente continuar falando sobre as consequências da poluição na vida do homem, tá? E na sociedade como um todo. Então, o termo poluição, ele se refere à degradação do ambiente por um ou mais fatores, geralmente pela ação do homem na natureza. A poluição ela pode ser causada pela liberação de matéria e também de energia, luz, calor, som, que são os chamados poluentes. Aí eu vou trazer para vocês um pouco sobre as consequências dessa poluição para a vida do homem, tá? A poluição ela gera alterações nas taxas de natalidade e mortalidade de populações, morte de rios e lagos, efeito estufa, que geralmente é o que é mais discutido, né, o aumento da temperatura na Terra, e a destruição da camada de ozônio, que acaba deixando a população mais suscetível aos raios solares, né? E dentre tantas outras consequências. Tá? Os grupos mais prejudicados pela poluição são as crianças, os idosos e as pessoas que trabalham nas ruas, porque elas acabam tendo um contato direto com essa poluição. E aí, deixando claro aqui que essa poluição que a gente vai tratar aqui são os gases poluentes que ficam na atmosfera. Bom, para elucidar melhor para vocês, eu trouxe uma pesquisa da Universidade de São Paulo, da USP, que o nome da pesquisa é Poluição Atmosférica e Doenças Respiratórias, tá? Essa pesquisa ela foi realizada por o Instituto Saúde e Cidadania, foi divulgada em maio desse ano, e um dado muito importante que essa pesquisa traz é o seguinte,
que a poluição no Brasil ela causará 250 mil mortes nos próximos 15 anos. 25% desse total somente no estado de São Paulo. Tá? O estudo aponta que as substâncias no ar nocivas à saúde, elas causam mais problemas que o tabagismo e o sedentarismo. E aí a poluição, ela piora os sistemas cardiorrespiratórios da pessoa, ela aumenta o risco de infarto, diminui a fertilidade masculina e feminina e prejudica o desenvolvimento dos bebês durante a gravidez. E, infelizmente, não existe nenhuma forma da gente ficar imune ao contato com a poluição. Tá? O que a gente pode fazer, na verdade, é tentar diminuir e prevenir esse contato, diminuindo aí a emissão de poluentes na atmosfera. E aí o prejuízo ele acaba não sendo somente para a saúde, mas também para a economia. Por quê? As 5 principais capitais do Brasil, elas gastam em média 460 milhões de reais por ano com tratamentos e internações decorrentes da poluição. Então aí a gente para imaginar, se a gente conseguisse prevenir e diminuir isso, o que os governos conseguiriam fazer com todo esse dinheiro, investimento aí em educação, que fosse em saneamento básico, que foi uma coisa que a gente já falou também que falta investimento nisso, cultura para a população, enfim, uma infinidade de outras coisas que poderiam ser feitas com esse dinheiro. E até 2030, 1 milhão de brasileiros devem ser internados, demandando gastos de saúde da ordem de 1,5 bilhão de reais. E aí é muito mais dinheiro, é um montante de dinheiro assim que a gente não consegue mensurar isso. E a gente também para pensar o que mais poderia ser feito com esse dinheiro que não fosse tratar das consequências da poluição para a saúde da população brasileira. E esse número, esse grande número aí de valores e de pessoas que vão morrer aí nos próximos 15 anos por doenças causadas pela poluição, esse número ele só vai diminuir se a frota de carros nas ruas diminuir em grande escala. Por que isso? Porque 90% da poluição atmosférica, e aí a gente entende como concentração de material particulado em suspensão no ar, é causado por veículos motorizados. Então, 90% de toda a poluição que existe na atmosfera é decorrente de carros. Tá? E aí a gente para pensar na importância de começar a usar métodos alternativos, aí como a bicicleta, de repente, o transporte público, também para substituir os automóveis nas ruas. A poluição atmosférica ela ganhou grande destaque nos últimos meses devido a uma nova resolução da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que foi aprovada na Assembleia da instituição, que aconteceu em Bruxelas nesse ano. A resolução ela alerta para as graves consequências do problema, que gera cerca de 8 milhões de vítimas a cada ano no mundo. Então, a poluição ela tem 8 milhões de vítimas no mundo por ano. E desse total, 3,7 milhões morrem por problemas relacionados ao lançamento de poluentes na atmosfera e 4,3 milhões são vítimas de ambientes fechados, mal ventilados. Bom, e aí o importante é a gente fazer o quê? Refletir sobre toda essa poluição, porque 90% da poluição ela é causada pelos carros, mas esses outros 10% também tem muito a ação do homem. Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte, quando a gente come uma bala e o papel dessa bala vai para a rua, quando um fumante joga a bituca do cigarro na calçada, quando você está no carro ou num ônibus e você toma um refrigerante, come um salgadinho e aquela embalagem vai pela janela, quem nunca viu uma cena dessa? Né? Então, tudo isso acaba causando consequências no meio ambiente, para a gente, para toda a sociedade, para as gerações aí que estão por vir. Então, é importante a gente sempre fazer essa reflexão do que a gente também tá fazendo de ruim, tá? E aí, eu queria propor o seguinte para vocês. Queria propor um exercício, uma atividade aí para vocês fazerem durante a semana, para a gente tentar mensurar o quanto de lixo a gente gera. Então, por uma semana, vou pedir para vocês anotarem ou tentar sempre lembrar, tentar se policiar mais em relação a isso, quanto lixo você gera por dia, seja no trabalho, a cada copo descartável que você pega para tomar água ou café, chá e você joga no lixo.
embalagens de comida e bebida que você consome durante a semana, aí para os fumantes, né, quantas bitucas de cigarro você vai deixar pelo caminho também, papéis de bala, chocolate, etiquetas de roupa ou de objetos que a gente acabe comprando. Então tudo isso, vou pedir para vocês tentarem listar, para vocês tentarem ver, visualizar a quantidade de lixo que vocês geram por semana. A ideia é que no nosso próximo encontro a gente fale de reciclagem. E daí esse exercício ele vai servir para quê? Para entender o que a gente poderia ter feito com todo esse lixo que foi gerado, como a gente pode fazer a separação dele, o descarte correto e coisas que já são feitas no mundo que podem servir como exemplo, tá? Espero que tudo tenha ficado muito claro para vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.